Questão 21, item 02. Se a função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, admite inversa, então a função a inversa de f aplicada em 5 igual a 3. Então, essa questão é uma questão alto nível. Por quê? Porque ela vai envolver uma função inversa de uma função do segundo grau. E a maioria dos alunos nem viu função inversa de função do segundo grau quando estava estudando no ensino médio. Então, como é que a gente resolve isso? Existem duas formas. A primeira é um modo fácil, pelo jeito que a questão foi elaborada. Então, o examinador aqui ele tomou cuidado de deixar essa questão de forma fácil. E tem uma questão clássica, uma forma tradicional de resolver, que é pegar a função original, achar a função inversa e depois aplicar 5 para ver se o resultado é 3. Tá? São duas formas, uma forma fácil que vai levar 30 segundos e uma forma mais tradicional que vai levar uns 15 minutos para fazer. De qualquer forma, antes de explicar a forma fácil de fazer, a gente vai fazer dos dois jeitos. Antes de explicar a forma fácil, a gente vai fazer uma revisão sobre função inversa para quando eu explicar a forma fácil fazer sentido, conseguir encaixar. Aí sim, aí a próxima vez que cair uma questão similar na UFSC, se der para fazer da forma fácil, o aluno já está vacinado e consegue fazer de primeira. Então vamos lá. O que é uma função inversa? Imagina que eu tenho uma função normal, f de x. O que é uma função? Função é um processador, é uma calculadora. Ela vai calcular, ela vai fazer cálculos numéricos, ela vai processar o número e vai me dar um resultado. Então eu tenho x, que é um número, eu coloquei na minha máquina, na minha função, no meu processador, ele processa, ele vai fazer cálculos e vai me devolver um resultado, que é a minha saída. Então, entrada, processamento, saída. Só que às vezes, o que eu preciso? Eu preciso desfazer esse cálculo, desfazer esse processamento. Ou seja, eu tenho o resultado final, que é a minha saída da minha função original, e a partir desse resultado, eu tenho que colocar numa função inversa, numa máquina que vai desfazer esse cálculo para me retornar o valor original. Então, a função inversa é isso, é uma função que desfaz o cálculo feito na função principal. Então, se eu tenho x, que é a entrada de f de x, e o resultado é y, que é a minha saída, esse y, que é a saída da função principal, vai virar entrada da função inversa. E agora sim, o x, que era entrada da principal, vai ser saída da inversa. Então, o que é uma função inversa, então? É aquela função que desfaz o cálculo feito pela função original. Entendido? Aí eu pergunto, toda função tem inversa? Toda vez que eu tiver uma função f de x, eu admito uma função inversa? Não, a gente já sabe que não. Por quê? Porque para admitir inversa, essa função original ela tem que ser bijetora. E o que é a função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E aí a gente volta para o nosso diagrama original. O que é uma bijetora? Uma bijetora é quando ela vai ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. O que é a sobrejeção? É quando o contradomínio é igual à imagem, que é esse lado aqui, ó, a segunda bolinha. Essa segunda bola representa o contradomínio. E imagem são os elementos do contradomínio que são flechados. Quando todo o contradomínio é flechado, não existe nenhum elemento no contradomínio sobrando, eu posso dizer que o contradomínio é igual à imagem. E se o contradomínio é igual à imagem, ela é sobrejetora. E o que é a injeção? A injeção é quando um elemento de x flecha um elemento de y. Para elementos de x diferente, elementos de y diferente vão ser resultado. Não vai existir 2x's flechando um único elemento, o mesmo elemento em y. É sempre 1 para 1, a relação de 1 para 1. Certo? Então, se a minha função for sobrejetora, ou seja, contradomínio igual a imagem, e ela for injetora, um elemento de x para um elemento de y, ela vai ser o que? Bijetora. E se ela é bijetora, o que acontece? Ela pode admitir inversa. Tá, eu já sei no diagrama. Como é que eu vejo no gráfico? No gráfico é simples também. A injeção, que é de 1 para 1, eu vou passar retas paralelas ao eixo do x. Se cortar o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. Se cortar em apenas um ponto, ela é injetora. E a sobrejeção? Eu vou fazer o quê? Eu vou projetar o meu gráfico sobre o eixo do y para obter a imagem. Se a imagem coincidir com o contradomínio, tal como a função foi definida, ela vai ser sobrejetora. Se a imagem for um subconjunto do contradomínio, ela não vai ser sobrejetora.
Então, agora a gente vai pegar essa função de segundo grau, vamos montar o gráfico e analisar se ela é injetora e sobrejetora. Então, começamos pela nossa função de segundo grau. É uma função da expressão dela, x² menos 2x mais 2. Analisando o A, eu sei que o A é positivo, a concavidade vai ser para cima. Analisando o C, eu sei que o meu intercepto, que é o valor que o gráfico vai cortar o eixo do Y, vai ser mais 2. E analisando o menos 2, esse menos indica o quê? Que o gráfico vai cortar o eixo do Y na descida, na parte da parábola que é a descida. Quais pontos importantes que a gente pode pegar também? Primeiro ponto, a raiz. E como é que eu calculo a raiz dessa função? Através do Bhaskara. Então, determinante, né, delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Desenvolvi e cheguei que meu delta é igual a menos 4. Se o delta é igual a menos 4, o que a gente sabe? Delta negativo, não existem raízes reais. Vão existir raízes apenas no plano dos complexos. E raízes complexas não aparecem para a gente no plano cartesiano. Então, eu vou pegar, não existe raiz real, o que vai acontecer? A minha parábola, ela não vai encostar o eixo do x, ela vai estar acima do eixo do x. Ela vai estar no primeiro e no segundo quadrante, ela vai estar flutuando no primeiro e segundo quadrante. E tem outro ponto importante que a gente pode calcular também, que é o vértice da parábola. Como é que eu calculo? X do vértice, que é a coordenada x do vértice, vai ser menos b sobre 2a. Desenvolvo, o x do vértice dessa parábola vai ser 1. E o y do vértice, que é o quê? Menos delta sobre 4a, desenvolvi. Cheguei que o y do vértice igual a 1. Ou seja, o meu vértice vai ter coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Agora eu consigo montar o gráfico. Aqui eu vou ter o gráfico da minha função do segundo grau denunciado. No entanto, eu estou definindo ela de forma genérica, de reais em reais. Então, aqui eu tenho o intercepto, que é o mais 2. Eu tenho o meu vértice da parábola, da bundinha da parábola, que ele vai ter coordenada x do vértice 2, y do vértice... Não, x do vértice 1, y do vértice 1. A minha concavidade, a minha parábola com a concavidade para cima. E o menos 2 aqui indicando que ela vai ser cortado... O eixo do y vai cortar ela na descida. Vamos ver se essa função aqui, do jeito que ela está definida, de reais em reais, ela é bijetora. Então, vamos analisar se ela é... Para analisar se ela é injetora, passo retas paralelas, paralelas ao eixo do x no gráfico. Cortou mais de um ponto, ela não é injetora. Então, cortou uma, duas vezes. Essa reta aqui, essa função aqui não vai ser injetora. Aí a gente sabe que o domínio é reais, aqui ó, definir domínio reais contra domínio reais, e vamos analisar a imagem. A imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo y. Quando eu projeto o gráfico da parábola no eixo y, ele vai a partir daqui do vértice para cima. Lembra que o vértice, nesse caso, vai ser o ponto mínimo. Então, se o y do vértice é 1, então a imagem vai ser y maior ou igual a 1. Então, se a imagem é maior ou igual a 1 e o meu contradomínio é reais, eu estou dizendo que a imagem é diferente do contradomínio. Logo, essa função dessa forma, ela não é sobrejetora. Se ela não é injetora nem sobrejetora, a gente chama ela de função ordinária. E a função ordinária não pode admitir inversa. Mas vamos lá, dei uma de louco e como é que eu faço para desenvolver esboçar o gráfico dessa função aqui da inversa dele? Seria assim, ó, se a parábola está assim, eu vou pegar a bissetriz dos quadrantes ímpares e vou fazer um movimento de espelhamento. O que está em cima dessa reta eu vou passar para baixo, espelhado, e o que está aqui ó, abaixo da reta, que é esse pedaço da curva aqui, eu vou passar para cima. Fiz espelhado, então aqui eu tenho a função em vermelho, o gráfico da parábola original e o gráfico em tese da minha parábola, que seria a função inversa. Se eu estiver trabalhando lá no conteúdo de geometria analítica, estou trabalhando com cônicas e uma das cônicas é a parábola, eu posso ver no plano cartesiano uma parábola deitada, ok? Mas nessa matéria de funções, eu não posso ter uma parábola deitada. Por quê? Porque na hora que eu passo uma reta paralela ao eixo do y, ela vai cortar o gráfico em 2 pontos. Lembra que ela não era injetora? E se ela cortou em 2 pontos, ela vai ter um problema. Ela não vai ser função, porque ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando o x for 4, ele vai me retornar 2 valores de y. E uma função não pode fazer isso.
A função é uma expressão matemática que eu vou colocar um valor e vai me devolver outro valor. Então, se eu botar um valor 4 numa função, ela não pode calcular e me dar dois resultados diferentes. Logo, quando eu traço retas paralelas ao eixo do y, eu vejo que ela é o quê? Ela não é função. Então, lembrando, para não confundir, reta paralela ao eixo do x, eu vou ver se ela é ou não é injetora. Reta paralela ao eixo do y, cortando o gráfico, eu vou ver se ela é ou não é função. Aí o examinador, muito esperto, o que ele fez? Ele restringiu o domínio. Ao invés de ser de reais em reais, ele restringiu a partir do domínio de 1 fechado em 1 para mais infinito e contra domínio fechado em 1 para mais infinito. E olha como é que fica. Ele, ao invés de pegar a parábola inteira, ele pegou meia parábola. Ele pegou a parte da parábola que é crescente. E aí, agora sim, quando eu for analisar, ela é injetora porque corta o gráfico em um ponto só. O domínio dela vai ser o quê? Valores de x maior ou igual a 1, tá aqui, ó, domínio, função definida de fechado em 1 até mais infinito. E quando eu for olhar a imagem, o que é a imagem? É a projeção do gráfico sobre o eixo y. O vértice está aqui, que é o ponto de y igual a 1. Projetei ela, minha imagem vai ser o quê? Y maior ou igual a 1, que coincide com o quê? Com o contradomínio. Ora, se a imagem coincidiu com o contradomínio, ela é sobrejetora também. E se ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E se ela é bijetora, ela vai fazer o quê? Admitir inversa. E olha que lindo, o gráfico esboçado da função inversa. Aqui eu tenho minha função f de x, a minha função inversa, e olha como ela é. Ela é um espelhamento em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Genial, né? Ok. A gente chegou nesse gráfico da função original e da função inversa. E lembra que no começo eu passei esse diagrama? Eu disse que x vai entrar numa função original e vai dar um y. E esse y vai ser entrada da minha função inversa para voltar o x. A função inversa vai desfazer o cálculo que foi feito na minha função principal, a minha função original. O que eu posso falar também? Eu posso me atentar. O domínio de f, que é o x, ele vai virar imagem na função inversa. Olha, o x que era domínio, que era entrada na função f, ele virou imagem, virou saída na minha função inversa. E a mesma coisa acontece com y. O y era imagem da minha função f, agora ele vai virar o quê? Ele vai virar domínio da minha função inversa. O x que era domínio vira imagem e o y que era imagem virou domínio. Ou seja, eu só inverti os valores. Que quando eu olho no gráfico, olha que legal. Na minha função original, o 3/5 é o equivalente ao 5, o 3/5 não. O ponto de coordenada x igual a 3, y igual a 5, aqui na minha função f de x, ele é o, entre aspas, simétrico ao ponto na inversa de coordenadas x igual a 5, y igual a 3. E por que essa simetria é importante em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares? Por causa dessa questão, do que ele deu aqui no final. Ele está me dizendo que a função inversa aplicada em 5 é igual a 3. E isso é a mesma coisa se essa função inversa existe, se a minha função original admite inversa, ou seja, se ela é bijetora, e eu estou dizendo que a função inversa aplicada em 5 é igual a 3, eu posso dizer também que a função original aplicada em 3, o resultado vai ter que dar 5. Aí, beleza, só troquei x e y, porque eles são simétricos. Então, o que eu faço? A função f eu já tenho. Então, eu não preciso calcular a minha função inversa. Basta eu trocar os valores de x por y e aplicar o 3, que seria o resultado aqui, né? Aplicar o 3 na minha função f, que eu já tenho, que já deu no enunciado. E agora sim, saquei isso, entendi isso. O que eu faço? É só gastar 30 segundos para aplicar a função, para aplicar 3 na função f e ver se o resultado dá 5. Então, f aplicado em 3 vai dar o quê? X ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, menos 2 vezes 3 vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6, mais 2. 9 menos 6 dá 3, 3 mais 2, 5. Então, f aplicado em 3 igual a 5. Logo, f inversa aplicada em 5 igual a 3. Por quê? Porque lembra que a função inversa ela tinha a saída do resultado da original para voltar o meu x, o meu domínio, o meu x? Eu aplico em y para voltar o x? Então é isso. Eu só inverti os valores e descobri. Aí agora sim, consegui avaliar esse comando, o item 2 da questão 21 e ver que f aplicado em 5 igual a 3. Por quê? Porque f aplicado em 3 é igual a 5. Item certo. Mas numa situação extraordinária, eu estou numa prova muito difícil que eu preciso calcular a expressão da função inversa de uma função de segundo grau. Como é que eu faço? Aí eu vou fazer assim, ó.
Função, aqui eu estou com a minha função de partida, que é a original. Onde está f de x eu vou substituir por y, lembra? Y e x para ficar bonitinho. O que é y vai virar x, o que é x vai virar y. Aí agora sim, ó, tem que isolar o y. Problemas. Eu tenho y ao quadrado menos 2y. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que lá em geometria analítica, quando eu estou fazendo a equação desenvolvida e reduzida da circunferência, eu vou usar isso aqui? Eu tenho dois elementos que, do jeito que está, eu não consigo isolar, e eu tenho que transformar isso em produto notável. Então, como é que vai ficar? Aqui, ó, eu tenho que transformar nisso aqui, ó. Esse y ao quadrado menos 2y são os dois primeiros termos do meu produto notável. E o que eu quero? Eu preciso reescrever isso da forma y menos b ao quadrado, que é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, esse produto notável. O primeiro elemento é o y, eu já tenho. O segundo elemento, eu não sei, eu preciso calcular. Mas eu sei que y menos b ao quadrado, que é a forma que eu preciso botar aqui, vai dar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Y ao quadrado menos 2y, que é o que eu tenho aqui, mais alguma coisa. Esse alguma coisa eu preciso preencher. E qual número, né? Lembra que aqui, ó, é menos 2 vezes a vezes b. Se eu já tenho y está aqui, qual número eu vou multiplicar? Qual número de b eu vou multiplicar menos 2y para dar menos 2y? Vai ter que ser 1, certo? Porque agora sim eu consigo pegar isso aqui, y ao quadrado menos 2y mais 1, e agrupar de novo. Vai ficar quadrado de y menos 1. Por quê? Como é que é o quadrado da diferença? O primeiro é o quadrado, menos 2 vezes o primeiro, mais o segundo elemento que eu descobri que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. E se eu somei 1, eu preciso subtrair 1. Para quê? Para eu manter essa igualdade. Y ao quadrado menos 2y, se eu somar 1 e subtrair 1, ó, mais 1 com menos 1 cancela. É a mesma coisa. Agora sim, ó, agora eu posso pegar toda essa expressão, y menos 1 ao quadrado menos 1, e substituir aqui. Substituir aqui, ó, y menos 1 ao quadrado menos 1, ok. Eu estou reescrevendo isso aqui da mesma forma. A mesma coisa aqui, a mesma quantidade, ok? Tirei o colchetes, agora é fácil. Menos 1 com mais 2 dá mais 3. Não, menos 1 com mais 2 dá mais 1. Mais 1 que está somando passa, subtraindo. Vai ficar y menos 1 ao quadrado igual a x menos 1. O quadrado passa na forma de raiz, y menos 1 igual a mais ou menos raiz de x menos 1. O menos 1 que está subtraindo passa somando. Vai ficar como? 1 mais ou menos raiz de x menos 1. E agora eu vou ter 1 mais raiz de x menos 1 e 1 menos raiz de x menos 1. Ou seja, a minha função original, que é uma equação do segundo grau, quando eu vou calcular a inversa, ela vai me gerar duas inversas. Uma inversa positiva, com uma raiz positiva, e outra com uma raiz negativa. Por quê? Porque lembra que é uma parábola? Aqui na função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Quando eu deito essa parábola, uma expressão, o 1 mais alguma coisa, vai representar a parte crescente da parábola, e o 1 menos alguma coisa vai representar a parte decrescente da parábola. Ele vai diminuir o valor. Vamos ver no gráfico? Aqui está o gráfico. Aqui, ó, a parte crescente vai ser o quê? 1 mais alguma coisa, né? Eu estou somando, eu começo aqui no 1. Lembra que o meu vértice era 1. 1 mais alguma coisa. E a parte que vai representar o quê? A parte crescente da parábola de f de x. Lembra que a parábola de x era assim, ó. A parte crescente era a do enunciado, que é essa aqui que ele deu, ó. A definida do vértice, né, do x do vértice para mais infinito. E o y2, que é a segunda equação que a gente calculou, ela vai representar o quê? A parte decrescente da parábola. Então, eu tenho o primeiro pedaço, que era a decrescente, que na hora que eu espelhar vai virar essa parte azul, e o segundo pedaço da parábola, que era o crescente, que na hora que eu calcular a inversa vai dar essa parte laranja. Isso aqui é uma função? Não, a gente sabe que não é uma função. Por quê? Porque eu passo retas paralelas ao eixo do y e ele vai cortar a função em 2 pontos. Mas, nesse caso, o examinador escolheu esse pedaço aqui, ó, do vértice para o mais infinito. Então, se eu tivesse que calcular a inversa, ia dar essa inversa aqui, ó, 1 mais raiz de x menos 1. Mas se ele tivesse pegado a outra metade da parábola, a primeira parte, ou seja, de 1 para menos infinito, aí o que ia ter? Como resultado, eu ia ter essa parte aqui, ó. Eu ia ter essa função inversa aqui. Certo? Logo, se ele tivesse restringido do outro lado, eu ia conseguir esse pedaço aqui. Mas como ele pegou o primeiro parte, que era a parte crescente, agora eu tenho o quê? Eu tenho esse y1. E agora que eu já sei a inversa
dessa função do segundo grau para esse intervalo, eu posso aplicar no ponto de 5. Aí agora é fácil. Ó. A função inversa aplicada em 5 é igual a 1 mais raiz de 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4, raiz de 4, 2. 2 mais 1, 3. Logo, a função inversa aplicada em 5 é igual a 3. Certo? Então, item 2 da questão 21, verdadeiro. Se a pessoa nunca viu isso na vida, não tem o que fazer, né? Mas assim, agora estudando essa questão, a gente conseguiu elaborar o raciocínio. Se na hora eu lembrei que os pontos são simétricos, o x que é domínio passa a ser imagem na inversa, e o y que é imagem passa a ser domínio na inversa, se eu conseguir entender isso e trocar o valor aqui, aí eu consigo aplicar e resolver essa questão em 30 segundos. Agora, se eu tiver que calcular a inversa dessa função do segundo grau para um período, eu vou ter que fazer todo aquele cálculo para chegar no y1 ou y2 e aí aplicar o ponto aqui. Aí vai dar bem mais trabalho, certo? Questão difícil, mas está aqui, ó, bem explicada, bem resolvida. Então, o item 2 está correto.